30 vezes na minha orelha: mãe, tem que pôr a mão aqui. Vamos ver se sai aqui no nosso YouTube. Agora tá lá. Tá lá? Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo no YouTube? Boa noite, YouTube! Boa noite! Ah, beleza! Tá aparecendo, gente? Ah, coisa boa! Boa noite! Boa noite! Ótimo! Então, definitivamente, deixa eu tirar agora o som aqui, para não dar microfonia, mas podemos conversar com tranquilidade. Então, assim, eu sou Fernanda Vidigal, para quem não estiver chegando aí de sopetão, veio comigo, eu trabalho com o tarô há mais de 35 anos, nessa altura do campeonato, estou velhinha já, de janela e de jogo, e desde o ano passado eu saí do meu casulo, do meu retiro, do meu lugarzinho escondido aqui no interior de São Paulo, e resolvi entrar na web e levar para os meus alunos daqui e para quem estivesse em qualquer canto do mundo a possibilidade da gente trocar informação sobre o tarô. Enfim, eu sou professora de base, então aquela coisa de dar aula já está na veia, né? Quase um vício. E aí, no quarentena, entra, de repente, no meio do quarentena, aparece esse moço, o Gil Moura. Ô, Fernando, olha, eu já jogo um pouco, tal, posso fazer parte das suas turmas pelo Zoom? Falei, seja bem-vindo, bora lá, venha. Né? E aí a gente começou a fazer uma grande troca de informação, então, ao longo de todo esse período, sobre música, a música é uma coisa que eu canto, de vez em quando estou dando aula de um arcano, pode ser maior ou menor, vem uma inspiração, claro, né? Memórias de longa data, e aí você abre o baú de músicas. E aí, junto com isso, também o baú de imagem, de filme. Filme sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Às vezes eu tenho péssima memória para os nomes, né? Não sou muito boa nesse quesito, mas lembro a imagem, consigo pegar, né? Consigo traduzir. E aí comecei a trazer para a aula, e o Gil era sempre quem dizia, mas você já viu aquele outro? Então, a gente é uma dupla que gosta muito de falar de filme, gosta muito de falar de música, de arte, né? E de misturar isso com esse universo que ele tem na mão e eu tenho na mão, que é o caminho da jornada do tarô. E quem disse que tarô não vê cinema? E quem disse que tarô não canta música, né? Então, assim, uma das formas de você estudar o tarô, fazer a jornada pelo tarô, né, conhecer um pouco mais do tarô, são essas coisas super simples da vida, que é, por exemplo, olha, isso tem super a ver, né, com arcano tal e arcano que tal. Bom, essa sou eu. Então, agora eu vou deixar a bola com o Gil para ele se apresentar também, né, porque é parceiro de trabalho. Vocês viram aí, Moura Tarô, também, lá no @Moura Tarô, lá no Instagram, que vocês tratem de olhar lá também, que se Deus quiser a gente consegue mediar esse trabalho para os dois lados um pouco mais adiante. Diz aí, Gil. Ih, colapsou? Gil? Pois é, aconteceu alguma coisa. O que houve? Deu problema? Será que eu tenho que te remover e você entra de novo? Não sei, eu estou tentando entrar de novo no link que você me mandou, na parte da tarde. Caiu. Tá. Uhum. Vamos lá, né? Gente, é a primeira vez, vocês vão ter que perdoar, viu? Com certeza vocês vão ter que dar uma perdoadinha, né, nas nossas pequenas dificuldades técnicas, ainda muito tupiniquins. Mas vamos falar de um momento, enquanto o Gil está procurando ali, e eu estou prestando atenção aqui para ver se ele volta, né? E eu acabei pegando um dia triplamente importante, né? Hoje, dia 7 de setembro de 2021, um dia que faz aniversário à nação, um dia que também é uma fenda cabalística e a gente está atravessando de um momento antigo, que é o ano para trás, que fica para o ano novo, que virá ainda daqui 9 dias, efetivamente, né, no mundo judaico. Então, a gente está entrando lentamente num ano novo. Então, dentro desse ano novo, a gente está tentando fazer essa conversa de novidade. Né? O Gil, acho que não conseguiu entrar de novo, queridão. Vamos lá. Vamos ver quem está aqui.
Temos 8 assistindo agora aqui no YouTube, gratidão, obrigada por estarem aí. Tem uma galerinha também. Eu estou tentando entrar pelo computador, vamos ver se pelo computador, se eu consigo. Tá bom. O celular, por alguma razão, ele não está entrando. Tá. Vamos ver aqui se entra pelo computador. Tá, bora lá. Aqui a gente vai deixando o Instagram, tá tranquilo, ali também devagarzinho no Facebook tá indo. Então, dentro do nosso momento de hoje, como disse muito bem o Ian Merkle do Portal da Cabala, é um bom momento para a gente deixar as coisas difíceis para trás, né? Aquilo que nos incomoda ou que nos atrapalha para trás e a gente colocar aquilo que é bacana para frente. Então, de pensar o que a gente tem de bom para contribuir. Nessa contribuição, entrou exatamente esse projeto, em conjunto com o Gil, da gente poder estar junto, fazendo um bate-papo semanal, que talvez a gente faça ao vivo, em alguns momentos, em outros momentos a gente vai fazer em estúdio. Então, qual é a proposta do Tarotflix? A gente vai ter um bate-papo, possivelmente às terças-feiras, nesse horário do cinema, horário do Corujão, 21 horas, 21 e pouco, mas em 21 horas. E aí a gente vai estar, talvez, batendo um papo com quem tenha perguntas, questões que sejam levantadas, mas a gente vai fazer todo um trabalho que vai ser lançado na sexta-feira, 21 horas, e no sábado, 21 horas, onde a gente vai ter a apresentação, então, de um PowerPoint, com tudo aquilo que o Gil pesquisou, e eu dei os meus palpites, e a gente foi junto, sobre cada um dos arcanos, andando, se Deus quiser, daqui até antes do Natal, a gente dá conta dos arcanos maiores, um pouco ousado, mas a gente vai tentar de toda forma dar conta. E aí o importante, a gente está aqui de terça-feira, talvez seja uma a cada temporada, ou a gente vai andando, vamos encontrando aqui um pouquinho as pessoas às 9 horas da noite, aí a gente consegue fazer esse bate-bola. Mas o mais legal é a contribuição para vocês, toda sexta e todo sábado, de vocês terem, então, toda uma série de filmes e músicas, letra de música que vão estar acontecendo. Por exemplo, nessa sexta-feira, neste sábado, a gente já tem o trabalho do Louco para estar levando para vocês. Então, vocês vão descobrir o que o Louco ouve, quais são as músicas que lembram o Louco, quais são os filmes que lembram o arcano do Louco. Então, agora que o Gil está aí inteirão, Gil, fala um pouquinho você, que eu sou muito linguinha solta. Bora lá. Então, eu sou o Gil Moura, sou carioca, sou um ariano com ascendente em Áries, sou flamenguista, não tenho uma nega chamada Tereza, nada contra, mas estou numa jornada, num momento de jornada pessoal, trabalhando a matéria e o espírito, tentando evoluir, aprender. Já conhecia um pouco do baralho cigano há muitos anos que eu já estudo. E fui a uma viagem em 2018 à Andaluzia, na Espanha, e ouvi no meu coração dizer assim, quando você voltar, você vai receber um presente. E esse presente foi o meu primeiro tarô. E agora, aliado à minha jornada, eu estou pegando uma carona na jornada da Fernanda, já há 1 ano e meio, e estamos juntos aí. É isso. Muito bem, muito bom. Então, e aí tem o gosto, o gosto do Gil de cinema e de música, e o gosto da Fernanda de cinema e de música, e claro, vai ter o gosto talvez de vocês estão abertos também, por que não, a darem palpite, a perguntarem por que não põe tal filme, por que não põe tal música, porque o tarô é um alfabeto simbólico, um alfabeto simbólico bastante prolixo, que fala muitas línguas, que vai a muitos universos, que pertence a muitas culturas, e cada um dos símbolos do tarô não estão apenas em um único filme ou uma única música, vai estar muito mais em pedaços, então dá para ser muito, muito maior, um símbolo é uma coisa maior do que a gente consegue realmente contextualizar. Mas a gente está tentando trazer um pouco de abertura de visão e de possibilidades das pessoas curtirem, então, o cinema, e quando curtirem o cinema, se também curte o tarô, se também tem uma busca pessoal pela jornada interna do tarô, que é diferente de buscar apenas uma ferramenta para estar falando de futuro,
né? Vai muito mais além do que isso, tem uma abrangência muito maior no seu autocomportamento, na sua autodescoberta, né? Eu falo que a cada vez que eu caminho no ano, é cada vez que eu tem coisas que abrem, tem informações que eu descubro, tem um novo universo que se descortina. Então, o tarot tem muito mais para oferecer, né, do que meramente. Ele também é um oráculo, né? Não posso tirar ele desse lugar. Se eu tirar, eu vou estar ofendendo velhos tarólogos que sempre disseram tarô é tarô. E realmente, tarô é tarô. Então, o tarô tem esse lugar, né, das suas 78 cartas, então, vejam, é muita carta para a gente dar conta daqui até o fim do ano. Nós vamos deixar os arcanos menores para o ano que vem, porque aí vai demandar bem mais labuta, bem mais trabalho, e a gente vai ter que escalonar ao longo do ano para dar conta. Mas dos maiores é uma coisa mais falada, mais estudada, então mais discutida, tem mais para falar de cada um dos arcanos maiores do que a gente tem dos menores. Talvez até por falta de envolvimento com os menores, ou porque as pessoas às vezes desqualificam os menores, mas enfim. Então, dentro do Tarotflix, a ideia é a gente dar dica, então, toda semana, sobre um filme que tem a ver com uma lâmina do tarô. Hoje, a dica qual que é hoje, então, Gil? A dica? A dica. Filme. A gente estava falando sobre um filme que você sempre fala no nosso grupo, que é O Violino Vermelho, que fala justamente um pouco dessa história do tarô, né? Isso, Violino Vermelho é uma pérola que às vezes a gente encontra, a última vez acho que eu consegui assisti-lo mais uma vez pelo YouTube, é um filme antigo, então vale o garimpo, aqui não adianta, a gente vai estar falando de algumas coisas velhinhas, e o pessoal vai ter que dar uma carafunchada, apesar do nome ser Tarotflix, é mais Tarocine, porque tem uns filmes que não estão mais no Flix, e muito menos no YouTube, e tem que garimpar na web e afins. Então, mas o Violino Vermelho, virou, mexeu, ele aparece novamente, é uma película muito primorosa, que se passa pela Itália, né, contando exatamente, o filme abre praticamente com a leitura é uma das pessoas da cozinha, fazendo uma leitura de tarô para sua senhora. Então, veja, a gente está num tempo ainda de senhores e senhoras feudais, a gente está num outro momento histórico, e aí ela abre 3 lâminas, né, de um baralho raro, mas simplificadamente um marselhês, né, de Marselha, e ela abre as 3 lâminas e descortina uma conversa assim maravilhosa, que vai ser exatamente a conversa do filme como um todo. Então, é no enredo, né, da leitura dela de tarô que todo o filme vai ser descortinado, né, ao longo do caminho. Eu acabei não tendo o tempo devido, mas vou deixar depois aqui embaixo o link para o filme e também os detalhes técnicos, que isso a gente tenderá a ter melhor daqui para diante, né? Mas hoje a gente ficou naquela dúvida, já começamos, ou a gente só fala um pouco de alguns filmes que são mais de abertura. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro filme de abertura, né, para a gente falar hoje com uma grande dica, um filme forte, é um filme de fortes emoções, ele tem o seu quê de suspense, ele tem o seu quê de linha do tempo, então ele começa nessa Itália, fim de 1800, possivelmente, e corre até uma Itália dos anos 70, 80, numa apresentação, né, dentro de um museu e depois numa apresentação dentro de um municipal, de um auditório. Então, essa linha do tempo também é o que se faz quando a gente trabalha com as cartas do tarô, né? Quando a gente aprende o tarô, a gente descobre que ele é um cara que começou uma jornada, que tem algo para contar de 1400, 1300 e pouco, né? E que vem até hoje caminhando, vivo, atual, atualíssimo, né? Sendo super capaz de conversar com todo mundo. Então, essa é uma das nossas dicas.
né, para o dia de hoje, para o Tarotflix. E a outra, qual que era mesmo? Tem mais dois, na verdade, e eu não estava lembrando os nomes da turma. Outra dica que você deu para hoje? Foi. Agora, o que me ocorre é o violino. Acho que você falou outro filme, sim. Então, tem um curta que andou bastante largamente esse ano que passou, né? Foi 2020 o lançamento, e ele fez um grande, ou se não foi comecinho de 2021, ele fez um grande, né? Todo mundo estava veiculando na web, foi para lá, foi para cá, super famoso, né? Super importante, que foi uma apresentação, né? Do Dior sobre moda, e ele se utiliza, então, das lâminas do Visconti Sforza, que é um dos baralhos lá da Renascença, lá de 1500, 1600, e vai estar trazendo as modelos desfilando em todo o enredo também, com as questões do tarô, né, passeando e mostrando determinadas cenas, né, muito lúdico, muito interessante, muito bonito também. E começa com uma leitura de tarô. Né? Não sei se alguém tem aí alguma dica, né, no seu bolso ou na sua manga, da turma que está nos assistindo, se tem alguém aí que se lembra, ou de alguma aula, ou de alguma conversa, se nós teríamos algum outro filme para falar genericamente, né, do tarô, amplamente do tarô. Da música, que música a gente teria para falar do tarô, hein? A cigana é o meu destino, eu chorei, né? Então, assim, aí a gente tem muitas coisas dentro da nossa música nacional, também isso, tá? Eu e o Gil, a gente está privilegiando bastante o nosso universo nacional no quesito música. No quesito cinema, aí a gente fica, né, batendo uma bola entre o que tem, né, dentro das telinhas. Então, talvez a gente até fale um pouquinho de alguns seriados, que tem alguns seriados novos que são muito interessantes e que trazem coisas muito boas, muito atuais e que entram para dentro do universo do tarô, fica bem legal também, né? Então a gente vai estar podendo inserir isso. E a gente convida vocês que estão aí do outro lado, de vocês também, né, poderem dar um alô para a gente. Olha, eu vi tal filme, ou, né, a gente não entrou com livro, dessa vez a gente só está na música. Oi, Patrícia, que bom que você gosta dos filmes mais antigos. Apesar que existem muitos livros que se transformaram em grandes filmes, né? E muitos desses filmes que a gente está falando também foram livros. Por exemplo, se a gente fosse falar do Arcano da Morte, né? Existe um filme que eu vi há um tempo atrás que é Enterrado Vivo. E esse filme ele é muito interessante. Então, a gente se pergunta, qual é o nosso medo? Meu medo é de morrer. E nesse filme Enterrado Vivo, né, se eu não me engano, é o Ryan Reynolds que faz o papel. Na verdade, ele é um cara bonito, que faz sempre filme de mocinho, de super-herói. E ali ele tem um desafio, né? O filme é todo passado ele dentro de um caixão, com a terra a 7 palmos, e ele ali naquela angústia tentando sair de dentro desse caixão. Então, a morte estava ali com ele, acompanhando ele. E aí, quem quiser assistir esse filme Enterrado Vivo, eu diria que seria o Arcano da Morte, né? Que estaria ali participando desse momento do filme. Então, assim, o interessante, para quem é um aluno de tarô, que é um nicho, que pessoas que podem se interessar pelo Tarotflix, embora que seja para todos, a grande dificuldade que os alunos têm quando vão aprender o tarô de identificar aquele arquétipo. Aí você fica botando um monte de nomes para tentar lembrar na hora do que é aquela simbologia daquele arquétipo. Quando você fala do filme, quando você fala da música, você vem aquilo, o louco, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no mês de quase dezembro. Eu vou, por que não? Por que não? Então, quer dizer, assim, a música fala quem é esse louco. É um cara que está ali, está querendo viver aquele momento,
está de férias, né? Isso. A Então, Cris colocou aqui também a metamorfose ambulante, né? muito boa, Então, é isso. Quando você está visitando esse universo, tão bom, né? Você fazer assim, entendi, né? entendi, Captei. É uma captei, coisa de captar, né? Parece que aquele símbolo, aquele arquétipo, aquela imagem, né? Faz sentido. Entra no teu universo e começa a fazer mais sentido, né? O Louco é um cara muito querido, é um arcano muito querido e um arcano muito controvertido, né? Bem controvertido, como o próprio tarô é controvertido. Então, dentro do passo do tarô, existe esse medo da cigana ler o meu destino, eu sonhei, né? Então, esse medo de o que será que tem lá na frente, na minha história de amanhã, que não esteja aqui agora, né? Como é que eu faço pré-visões sobre o universo meu, do outro? Né? Então, eu acho que aí entra muito essa novidade que tem um pouco no Netflix, tem alguns seriados, né, que eu gosto um pouco, porque às vezes fala-se dessa questão da pré-visão, né, como o Merlin, apesar de ser mais para garotada ou para juventude, né, mas tem algumas questões, né, todo seriado que a gente vai, não é seriado, mas são filmes vários, né, da própria Hogwarts e Harry Potter, então esse é uma recuperação de um lado mais mágico, né? Opa. Peraí, tem alguém a mais, um de nós. Eu consegui baixar aqui, eu espero que quem esteja aí do outro lado, se quiser encontrar com a gente no YouTube, lá a gente está conseguindo ser de 2, ou no Instagram também, @VidigalFernanda, também estamos de 2. Aqui no Facebook ficou de 1. Então, estou eu meio falando sozinha, vocês ouvindo um eco do Gil. Não ficou bom, né? Vamos deixar para a próxima melhorar. Mas aqui, pelo menos, acho que a gente deu conta. Você entrou de novo, né? Aparece uma tentativa tua de entrada, mas deixa quieto. Saiu e eu voltei. Tudo Porque certo. eu acho importante a gente estar falando de... Está dando microfonia. O meu som eu baixei bastante aqui. Vê se melhorou. Eu silenciei o microfone aqui dessa segunda entrada. Vê como é que você sente aí. Aqui, agora acho que eu botei bem Acho baixo. que normalizou. Acho que ficou bom. Então, assim, a gente está vivendo a pandemia, está vivendo todo esse conflito da solidão, dos conflitos sociais. E o tarô, ele é, como a Fernanda falou, ele é atual. Desde quando foi lançado até hoje, as pessoas se interessam, se apaixonam pelo tarô, querem saber o seu destino. Uhum. E a música e também o cinema, né, o filme, o seriado, ele entra na nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar todas essas energias e tirar os proveitos, né? Tentar entender a carta através da análise do filme. Então, é uma descoberta, né? É uma coisa bacana. Então, para quem estuda, para quem não estuda, vibrar nisso. Porque realmente as pessoas estão muito perdidas, as pessoas estão muito solitárias. Então, tomara que a gente consiga trazer um pouco de alegria através desse bate-papo informal, alegre, com amor no coração para oferecer e com as dicas para o cinema. Você vai ter que abaixar ou o celular ou, na verdade, se você for no próprio YouTube, tem aquele lugar do volume no videozinho embaixo, que é uma reguinha. Uhum. Dá para baixar bem, dá para ficar bem baixinha, para ela não criar eu abaixei agora os dois. Estou te ouvindo ainda perfeitamente. Acho que com isso a gente acabou com o eco e também com a microfonia, né? Isso, acho que aí a gente conseguiu. Maravilha, maravilha.
Esse é um momento muito, muito delicado, né? Eu tinha uma dimensão, mas não com clareza, né? Quando eu mergulho no quarentena em 2020, no começo da pandemia, de levar todo mundo, né, para dentro do meu universo, todo mundo que estava aqui na cidade onde eu moro, né, que é São Carlos, aqui no interior de São Paulo, mas eu também acabei colocando ao longo do caminho muitos alunos e pessoas com as quais eu vinha tendo contato nos últimos anos, que são os catarinos que eu tanto amo, o pessoal do Sul, com quem eu me dou muito bem, e alguns mineiros queridos. Então, dentro do meu trabalho de viajante, né, porque como todo bom cartomante, você acaba sendo viajante, você acaba sendo cigano de uma forma ou de outra, acaba visitando lugares e está sempre em movimento, parece que é um tipo de sina ou de necessidade. E aí, com a pandemia, tudo se para, né? Tudo se isola, tudo se torna muito diferente e traz para as pessoas e para quem trabalha com pessoas um grande desafio, né? Um grande desafio de manter a luz acesa. Eu falo que é a coisa de manter sempre um prato na mesa, né? Um pedaço de pão, uma luz acesa, um café, um ouvido, uma disponibilidade de estar aberta às pessoas que vão chegando. E de principalmente aprender a dizer sim, por mais que esquisito, sim, por mais que seja um jeito novo de conhecer gente, né? Porque para muita gente é muito estranho você falar assim, nossa, mas o Gil entrou em contato direto do YouTube e foi perguntando, e aí foi entrando. Desse jeito, porque se ele tivesse batido na minha porta, seria assim, igualmente, né? Eu soube que você dá aula, eu posso fazer parte? Claro, meu filho, venha. Então, nesse lugar, também esse lugar de poder conversar com cada consulente, né, com cada pessoa, com cada aluno, levando os grupos. Muitos entraram, muitos saíram, muitos voltaram, e é normal esse caminho, né? A jornada não é linear para todos, é uma jornada que às vezes começa, às vezes para, ela segue, depois volta, e é um autodescobrir se descobrir do outro. Então, assim, a segunda dica ficou, né, pela conta do Dior, mas tem filmes como As Brumas de Avalon, que falam muito também de algumas questões que todo cartomante, de certa forma, passa, que é as presenças de oráculo, né? O que é ser um oráculo? O que é contar sobre o futuro ou sobre a história que virá do outro? E aí eu vou para um outro filme, que o Gil pode até também já pensar em algum aí, sobre as falas de futuro, mas tem também 300, né, com uma apresentação, mesmo que pequena, mas muito importante, do Oráculo de Delfos, que é onde vai ser visitado para se saber qual seria o futuro, né, do que estaria para acontecer com os espartanos, enfim, com a própria Grécia naquele momento de guerra. Então, os oráculos sempre existiram, sempre tiveram uma presença material e uma presença humana, e uma imaterial. Então, mesmo em Noé, né, você tem outro filme muito bom para falar de presenças, da presença humana, da presença material, que é algo físico que faz com que o oráculo se estabeleça, que no nosso caso é o tarô, né? Em cada um desses tempos podem ser outras coisas, e tem sempre o cartomante, o oraculista, o tarotista, o tarólogo, ou o nome que se queira dar, né? Então, a gente é o tradutor de uma linguagem que não é muito clara para todos, mas que todos poderiam aprender. É a mesma coisa de falar, puxa, o hebraico não é claro para todos, mas todo mundo pode aprender, está à disposição, né? Então, tem algum outro filme que você lembre de oráculo, assim, uma coisa mais oracular, Gil? De oráculo? É que, com os estudos da mitologia, né, a gente vai encontrar várias histórias mitológicas, né? A própria história de Shakespeare, né, quando Macbeth, né, quer ser rei, ele escuta que ele vai ser rei, né? Então, o oráculo
de repente a gente não sabe se ele ia ser rei ou se foi o oráculo que disse, né? Será que era realmente a visão daquele momento em que ele recebeu essa mensagem? E aí o mundo mudou, a vida mudou. Então o oráculo ele vem, né, há muitos anos. Nos estudos que eu tenho feito de mitologia também, muitos momentos em que você vai verificar o oráculo vindo e contando uma história, né, falando alguma coisa. E eu vou aproveitar, vou puxar aqui para o ladinho um pouco, Gil, mas olha, tem uma turma bonita acompanhando a gente, né, podendo vir dizer um boa noite, dizer um olá, né, então tem Cidinha Espinho, um grande beijo, querida, né, uma querida aluna de primeiras turmas, de quando eu comecei a botar o tarô para fora, né, a Maristela, querida aluna atualmente, então tem uma galera aqui também. Matrix tem oráculo mesmo, mas Matrix é o próprio oráculo, Juliana. Matrix é o próprio oráculo. Matrix é quase... eu estava ouvindo a Lucilena Galvão e um outro, enfim, a Matrix é o próprio mito da caverna de Platão, recriado para um tempo moderno. Né? Então, é um filme fantástico, e vai falar de oráculo, sem sombra de dúvida, que é essa história. Vivemos no mundo, qual é o mundo em que vivemos? Que mundo é real e que mundo não é real? Né? A irrealidade que a gente vive é realidade, ou é de verdade, ou ela é ficção em tempo integral? Então, a gente não sabe, né? A gente não sabe. O filme do Coringa, é verdade, vocês vão ver. Muito bem, eu vou dar nota 10 para a Fabiana, porque ela já meio que anteviu, olha o oráculo em ação, ela já está vendo o futuro, Gil, tem gente vendo o futuro, né? O futuro daquilo que a gente já preparou. Será que o Coringa é mesmo o cara do louco? Que figura do louco você tem no seu imaginário? E aí eu acho bem legal, já que está falando do Coringa, uma das coisas que eu lembro muito e que vem por influência dos últimos anos e da própria literatura da Dona Ema, né, ligada à astrologia, como também há uma fala muito forte nos trabalhos mais astrológicos do que tarológicos. Mas, de qualquer forma, luz e sombra existe para tudo. E no tarô, isso é de uma importância gigantesca. Do mesmo jeito que o louco tem um lado lindo, lindo de luz, ele tem um lado lindo, lindo de sombra. Né? E a gente tem que dar conta, quando está caminhando pelo tarô, de olhar por esses dois universos. Um universo iluminado, que aquele símbolo, que aquele arcano traz, e o universo sombreado, que ele traz também. Em geral, na literatura do tarô, vai se falar muito dos arcanos como ele é, e depois o arcano invertido, né? Porque desde o tempo muito antigo, quando a carta caía invertida, que ela era, vamos falar da sombra, lá vem o lado negativo, mas não só quando está invertido dessa forma. Mas é luz e sombra, né? Tempo integral, que nem filme. Interessante que, quando eu fiz a pesquisa, eu pensei justamente nisso, as várias facetas daquele arcano, do 0 ao 80, né? Então, assim, o louco, ele é muito rico, realmente. Existem muitos posicionamentos do louco em filmes que você vai ver que são diferentes um louco do outro, e sem dúvida que o Coringa está na nossa lista, a pessoa já teve a visão, né? E está muito bem vista, porque nós também vamos falar do Coringa também com relação ao louco como um filme, né? Então tem muito tipo de louco, né? O louco irresponsável, o louco desapegado, né? O louco que gosta da vida simples. E aí a gente vai falar com vocês sobre todas essas facetas, da maneira com que a gente interpreta, e que também acha que vocês também vão concordar. E vão também, o mais bacana de tudo é a discussão, é vocês também darem a sugestão de vocês e a gente crescer nessa jornada, né? Fazer um trabalho bem gostoso. Isso porque enriquece, né? Por exemplo, a Cidinha trouxe um filme, ela tem toda a razão, eu não sei exatamente se ele cabe, mas ele cabe na questão do oráculo, na questão do destino, né? Muito bem lembrado, que é o Sétimo Filho.
e que também é uma aventura ligada a essa jornada multidimensional de tempo e de espaço, né? E que tem uma questão oracular dentro. Então, tá aí, eu estou até anotando, assim, sabe, gente? Porque a gente já vai falando, olha lá, o sétimo filho também cabia para falar de alguma coisa, né? Mas, sobretudo, para esse multiverso, onde o tarô acaba desempenhando muito do seu papel, né? A dimensão do passado, o passado que ativa no presente, o presente que muitas vezes já meio que prepara o futuro, né? Se a gente dependesse do olhar do Eckhart Tolle, querendo ou não, a gente tem muita presença no presente para construir o futuro que está adiante, né? Sim, o Jack Sparrow do Piratas do Caribe é outro cara que cabe maravilhosamente bem, mas aí, para mim, ele tem um mix. Ele é um cara mix. O Gil, vê o que você acha, mas, para mim, ele é meio louco e meio mago. Ele desempenha um duplo papel. Maristela, pensa um pouquinho. Porque ele tem o desprendimento do louco quando ele precisa, e ele usa disso muitíssimo bem, mas ele tem 1001 habilidades dentro da cartola dele, né? Dentro daquele lenço, que não é nenhuma cartola, mas que o lenço e a cartola do Depp, principalmente no filme da Alice no País das Maravilhas, aí ele tira da cartola o que ele quiser, né? E tem esse lugar no Sparrow também, de ter 1001 habilidades e de saber tirar a habilidade necessária para aquele momento, ao mesmo tempo totalmente desprendido do que é que vai dar de verdade, que tem uma coisa do louco aí, solta, né? Bem solta, muito interessante. Esse personagem é um personagem que anda na corda bamba, né? Então ele está sempre em perigo, ele está sempre... tem essa coisa do louco, né? Da irresponsabilidade, da maneira de viver, navegando pelo mar e pirateando, né? Mas tem toda essa profundidade também de uma sabedoria que ele não mostra muito, mas que no momento certo aparece ele com essa informação, com essa coisa do mago, né? Que vai apresentando na jornada dele. Então também foi uma boa lembrança. Eu estou anotando aqui algumas coisinhas aqui que o pessoal está falando. A gente também faz dever de casa, viu, gente? Eu estou trabalhando aqui também, né? A gente está trabalhando. Canetinha, ali embaixo, anota, entendeu? Às vezes a gente é discreto, às vezes não, mas vai lá, anota. Não, puxa, peraí, esse aqui eu preciso até rever, né, os detalhes do filme para eu lembrar, mas graças a Deus a memória ainda é boa, então a gente até que consegue, né? E é isso. O mais legal é que quando você puxa o tarô para filmes atuais, né, para coisas que a gente está conversando agora, 2010, 2011, né, atuais, então, dos últimos 10 anos, Titãs é lindo, Titãs tem muita coisa de mítico, de mitos, e cabe em muitos arcanos como exemplo para cada pedaço, né? Então, Fúria de Titãs, 1, 2 e 3, o velhinho, mais o 1 e o 2 novinho, né? Cabe muita coisa ali, né? Como é uma jornada grande, cabe principalmente para falar das questões dos arcanos menores, porque tem muita informação no filme, né? Muito recheado. Entre Dois Mundos, esse agora, Gil, você lembra do Entre Dois Mundos? Cidinha está lá tirando o ticket do cinema dela, beleza, aí o pessoal no Flix mesmo. Então, assim, Entre Dois Mundos. O Labirinto do Fauno, sem sombra de dúvida, é um filme antigo, mas sem sombra de dúvida é um dos que eu tive que assistir muitas vezes, né, no aprendizado do tarô. Então, esse é um clássico, vamos colocar assim, um verdadeiro clássico para falar de vários dos arcanos do tarô, vão estar presentes no Labirinto do Fauno, sem sombra de dúvida, né? Então, a gente está tentando, no Tarotflix, meio que criar um cara crachá, né? Cara crachado, tipo, bater o olho aqui no filme de eu lembrar qual é o arcano, que foi o tempo, a Constantine, então, né, Gabriel? Nossa Senhora, Constantine tem desde a temperança, tem o diabo, tem todo mundo lá, é outro que bate um bolão,
integral, assim, tem muita Quando gente... a gente chegar mais para o finalzinho dos arcanos, esse Constantine vai a gente realmente pode pegar aparecer. esses que são a soma, né? Que são soma. São somas. Eu queria dar uma dica também para o pessoal que está assistindo. Quando a gente trabalhou com a sacerdotisa, eu pensei em duas pessoas da nossa mídia, da música, que é a Rita Lee e a Baby Consuelo. Então, eu falo um pouco delas no trabalho. E eu queria que vocês, quem puder, assistisse o vídeo antigo, Erva Venenosa. Esse vídeo é maravilhoso. Se você ver esse vídeo, começa com várias cabeças com perucas de modelos de bonecos, né? E ela é uma das cabeças. O clipe começa assim. E aí você vai ver o desenrolar do clipe. É a sacerdotisa. Perfeito. Então, quem puder assistir esse clipe, bota aí no YouTube, Erva Venenosa. É uma delícia. Sem contar que a música é maravilhosa, né? Fabiano, seja bem-vindo, querido. Fabiano falando de Hellboy, né? Hellboy, sem sombra de dúvida, vai entrar muito fortemente para o Arcano do Diabo, né? Para as faces, porque o Arcano do Diabo tem muita coisa para conversar, né? Tem muita coisa para dizer, e Hellboy é a própria criatividade, né, de o possível filho do próprio diabo, do próprio Baphomet vestido, né? Falado, atuado. Então, sim, muito presente também, mas em um arcano que a gente vai poder estar colocando lá. Nós ainda não chegamos lá, então já serve de contribuição, né, de falar de Hellboy quando vier o diabo. Hein? O que você acha, Ju? Maravilha. O Diabo, eu gosto muito do filme O Diabo Veste Prada. Tem uma coisa muito interessante nesse filme, que é o seguinte: a personagem da Meryl Streep, ela representa o diabo. Toda a vantagem da moda, o dinheiro, a posição, a mídia, o próprio fato dela não ser uma pessoa feliz no casamento, na vida pessoal, porque a prioridade dela era o dinheiro, era a projeção. E ela tenta fazer com a Anna Hathaway, que é a atriz que faz o papel da secretária, uma segunda, né, um segundo diabo. Mas ela não consegue, porque acaba que ela se percebe que ela estava sendo seduzida por tudo aquilo e deixando realmente que tinha valor na vida dela, né? Então, muito interessante na cena final, aonde a Meryl Streep está passando com o carro e vê ela, aquela discípula, né, indo embora, e ela dá um sorriso, como ela disse assim: essa alma eu não conquistei, essa ficou para Deus. Então, assim, é muita coisa que a gente pode falar sobre o diabo, sobre filmes, e sobre essa coisa do mundo, né, do mundo do cinema. No Diabo Veste Prada, a gente tem principalmente a grande disputa dos sete pecados versus as 7 virtudes, né? Então, que é uma das demandas desse arcano. Qual o preço da tua alma, meu filho? Você está pronto para pagar por isso ou não? A trilogia do Senhor dos Anéis. Sim, a gente já está. Opa, toma de novo aqui. Estou preocupada de ser um dos meus, mas eu já tirei o som. Vê como é que está aí. Deixa eu ver aqui no meu carinha do alto. Espera aí, galera. Vamos lá, vamos acertando. Vamos ver se eu consigo baixar os sons de todo mundo. Acho que sim. Vamos ver se para com esse teretetê. Né? Nós vamos ter que ajustar esse teretetê. Senão vai todo mundo dizer: ai, não, meu Deus, né? Então, assim, encontro marcado, ó, da Cris, a Cris falando de encontro marcado também, bem bacana, né? Podemos pensar, e onde é que você acha que cabe o encontro marcado, Cris? Né? Esse também é um ponto. Advogado do diabo, né? É no próprio diabo, né, Patrícia? Claro. Né? Se não falar desse filme para falar do Arcano do Diabo, não serve, com certeza. Né? Boa noite, Maria. E O Senhor dos Anéis é outro desse que a gente vai deixar para o final, porque tem tanta coisa lá dentro, né? Cabe tanto arcano em vários passos do momento, para cada personagem, né? O eremita. Ali você tem o imperador,
Você tem a sacerdotisa, você tem a imperatriz. Tem mago, tem um bocado de gente. É muito rico. Tem a lua. Então, assim, tem muita coisa dentro de alguns filmes, cabe muitos arcanos. Vale até com uma temporada de arcanos, né? Ah, saudade também. Um beijo, viu, Maria? Obrigada. Né? E aí, assim, uma linda mulher, claro, mas aí uma linda mulher a gente já está na Imperatriz, né? Meramente entre Imperatriz e os Enamorados, porque a gente tem a coisa da Pretty Woman e a gente tem a coisa da fortuna, da dúvida, de todo o drama dos dois também, antes das coisas se normalizarem, né? Esse arcano dos enamorados é um arcano também plural, é um arcano mais difícil, né? Porque ele sozinho mudou muito da onde ele era lá na origem, uma questão emocional, uma questão afetiva, ele vai criando outras significações ao longo do caminho entre mundo medieval e mundo moderno, e hoje ele tem muito a ver com essa questão de escolha, como é que eu escolho, né, a vida afetiva, os triângulos, os hexágonos, eu falo que tem tanta possibilidade emocional na vida, né, que não serve só triângulo, pode ter quadrângulo, né, pode ser pentágono, pode ser um monte de coisa. Então, no Arcano 6, a gente tem muita discussão aí, muita discussão boa também. Então, vai estar valendo aí. Né? E aí, faltou alguma coisa para o nosso enunciado de hoje, querido Gil? Ou para a apresentação, né? Agora a gente está com 21 pessoas, todo mundo aí esperando mais conversa. Bem-vindos todos, muito obrigada, né, pela presença, por esse projeto que está nascendo hoje, num dia especial, falei isso lá no começo, vou falar de novo, né? Hoje começa as festividades para o Ano Novo Judaico, então, para quem não acompanha, ou para quem tem uma curiosidade, vai lá no Ian Merkler, né? Vai no Portal da Cabala, ele fez um trabalho lindíssimo essa noite, que eu acabei cortando, não sabia que ia ser tudo junto, enfim, mas a gente está entrando no ano 5.782, né? Dentro das contagens do calendário lunar do mundo hebraico. Então, acho bem interessante, né? Nós somos bem mais velhinhos do que a gente acredita. O tarô não consegue ser tão velho, viu, Gil? Não tem nenhum tipo de representação dele tão lá longe. Algumas cartas chinesas, alguns pequenos pedacinhos de papel, mas o tarô, como a gente conhece, ele é um cara até que meio jovem, 1300, né? Então, assim, de música, eu vou sempre lembrar A Cigana Leu o Meu Destino, uma coisa impressionante, a gente está aqui e eu estou com a música o tempo inteiro, assim, né? Eu sonhei. Então, assim, isso está batendo de fundo, eu falo que algumas músicas ficam batendo de fundo quando eu estou dando aula de tarô, porque eu acho que também faz parte uma música para cada arcano, e aí o Gil foi garimpando, foi procurando algumas coisas, algumas pérolas muito boas, em outras a gente bateu a bola juntos, e eu falei assim, ai, que bom, não foi? Super dentro do mesmo lugar, foi muito legal. Então, assim, voltando para esclarecer antes da gente fechar, hoje é uma live, então, para a gente poder estar conversando com esse papo legal, obrigada, Maristela, sobre o tarô, música e filmes, né? A intenção é a gente estar entregando para vocês um trabalho já pré-pronto, então não é uma live, às sextas, 21 horas, e aos sábados, 21 horas, que vocês vão estar podendo assistir via YouTube, né, e via Instagram. Eu não sei se eu faço isso direito no Facebook, eu falo que eu ainda vou me tornar uma pessoa muito mister, agora eu só me considero master, né, porque vou tentando dar conta das mídias. Então, eu vou tentar estar colocando exatamente esse trabalho que a gente vai estar fazendo de fundo, para estar apresentando para vocês, e vocês vão ter no horário do cinema, da sexta e do sábado, sugestões. Vão ter semanas onde vai estar apenas um arcano, mas a gente vai ter que acelerar, vai ter semanas que a gente vai ter um arcano na sexta e um arcano no sábado, porque são menos recheados, talvez menos possibilidades, e para a gente dar conta antes do período de Natal e festas, né? Para a gente poder terminar ainda em 2021.
Tá? Então, assim, quem quiser saber mais, manda aqui conversa, seja no Instagram, respondo tranquilamente, seja no Face, seja no YouTube, né? A gente vai conversando. Eu espero conseguir também que o Gil leve esse material para a rede dele, para que ele também possa distribuir isso para a turma toda que ele tem, né? E vocês, por favor, convidem, compartilhem, né, com quem também gosta muito de tarô, gosta muito de conversar de tarô, mais algumas outras coisas, tarô com pipoca, né, tarô com alguma coisa, legal, sempre bom, tá? Assim, o ciclo da vida, né, que se inicia é outro, concordo com você, Maria, né, com relação ao tarô. Obrigada, Patrícia. Tá ótimo. Então, combinados? A gente se vê, então, na sexta-feira e nesse sábado com o Louco, aquilo que a gente garimpou. E terça que vem, outra live como essa, eu, Gil, 21 horas, para a gente conversando mais um pouco, o que mais vocês têm para dizer, né? Tem a Letra Escarlate, de Zenilde. Eu preciso dar uma olhada nesses nomes tudo, tá? Né? Que mais que tem, para a gente poder estar colocando para dentro também. Muito obrigada. Quem que sugeriu a Letra Escarlate? Foi Zenilde, a nossa colega, ela está na parte da tarde. Zenilde Cardoso Teles, A Letra Escarlate. Então, A Letra Escarlate é um filme que fala de uma mulher que foi marcada por uma letra em função da sociedade ter falado dela, né? E ela tinha uma letra, eu vi esse filme, se eu não me engano, é com a mesma atriz da Sétima Profecia. Agora não estou lembrando o nome da atriz, se ela lembrar o nome da atriz, Demi Moore. É a Demi Moore que faz o filme, é belíssimo. Legal, tá. Muito belíssimo. Bom. Então, a gente pode pensar na Letra Escarlate para várias pessoinhas do tarô, né? Sim. Então, vamos nós pensar em que arcano essa conversa bate, tá bom? Então, um grande beijo para todo mundo, gratidão por estarem aqui numa terça-feira. Gil, gratidão profunda por estar aqui comigo. Eu que agradeço, uma honra para mim. Uma honra deixar um beijo para as 4 mulheres da minha vida, para minhas filhas Maitê e Marina, para minha irmã Cris e para minha sobrinha Bruna. Que delícia. E um beijo para todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vamos nessa jornada, vamos falar de filme, de música e de tarô. E de tarô também, adoro conversar de tarô, né? Esse é o bom lugar. Então, um beijo, vou estar encerrando a gente aqui. Olha lá o louco, olha lá o louco. Inclusive falando desse baralho lindo do Marcelo, né, e do Fernando Pitelli, isso, 2 brasileiros, esse é um baralho nosso, gente. Precisa prestigiar, né? A gente precisa prestigiar quem é tarólogo, né, como o Ney Naif também com seu baralho, a gente precisa dar gás para a nossa turminha brasileira. A gente tem gente muito boa também no nosso cenário. Tá? Então, um forte abaixo, lá vou eu, no 1, no 2, no 3, vou tirar...